Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Talvez se você nunca leu, você já ouviu o Regis Danese cantar. Então, essa foi a música que mais foram feitas versões, que mais as pessoas cantaram. Foi como o Zaqueu, né? Todo mundo já ouviu, enfim, várias pessoas já cantaram. Mas hoje eu gostaria de trazer algo que me chamou a atenção através dessa palavra, através de um pouquinho diferente. A gente conhece essa palavra, fala sobre Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era alguém que... ele era um pouco odiado pelos judeus por ser o chefe dos publicanos. Se não gostava dos publicanos, imagina o chefe, né, gente? Então, era mais odiado ainda. O que isso quer dizer, os publicanos? Eles eram cobradores de impostos. Então, eles trabalhavam para Roma, cobrando imposto dos judeus para pagar os romanos. Então, o povo judeu odiava essas pessoas. E por isso que quando Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, porque me convém na tua casa, todo mundo ficou escandalizado, porque entre o povo judeu, ele era alguém que não era de muita estima, porque ele era considerado um traidor, um ladrão. Tem várias pessoas que afirmam que, através dos estudos, que ele era alguém que pegava um pouquinho a mais do que era devido, pegava um dinheiro a mais. Por isso que a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem rico, ele era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E para melhorar um pouquinho mais, ele era chefe dos cobradores de impostos lá em Jericó, que era uma das terceiras maiores cidades de coletagem de impostos que existia na época no povo de Israel. E ali era um grande fluxo comercial, então recebia muitas pessoas, muitas movimentações de mercadoria, enfim, de negociações, e ele trabalhava ali como chefe de todo mundo. Então, ele era alguém rico, ele era alguém odiado ali, mas um dia ele ouve falar que Jesus ia passar em algum lugar. A Bíblia vai falar que Jesus estava a caminho de Jericó. E Zaqueu, ouvindo falar que Jesus ia passar por ali, ele vai até o encontro de Jesus. Só que quando ele vai ao encontro de Jesus, ele se depara com uma multidão. Muita gente querendo ver Jesus, muita gente querendo receber algo de Jesus, e ele tem uma ideia fantástica. Ele era baixinho. E todo baixinho é invocado, todo baixinho não se contenta em não chegar no seu objetivo. Então ele, como um bom baixinho, ele fala, eu vou subir, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance aqui, eu quero ver Jesus passar aqui. E a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava, para poder ver Jesus passar. E eu acho isso interessante, porque qualquer um de nós, talvez pelas dificuldades, poderia desistir, poderemos falar, não, é difícil demais, Jesus está passando, ele vai entender, eu sou baixinho, a multidão é muito grande, então eu vou ficar aqui de boa, eu vou para casa, mas não, ele não se conformou, ele foi, subiu na árvore, ele estava determinado em ver Jesus, e eu quero te dar os parabéns, irmãos. Você saiu da sua casa, nesse frio, eu tenho certeza que estava todo mundo enrolado nas cobertas, eu sei que teve gente que nem tomou banho, para não pegar friagem depois do banho, brincadeira gente, todo mundo tomou, eu sei. Mas se nós estamos aqui nessa noite, nós enfrentamos a nossa figueira brava, talvez você tinha muitos motivos para não estar aqui nessa noite, mas você se levantou do teu lugar, você estava determinado, eu vou ao encontro de Jesus, e a palavra de Deus para nós nessa noite é, que bom que você veio nesse lugar, porque aqueles que vão ao encontro de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele não vai lançar fora, então o Senhor está recebendo o teu clamor, a tua oração aqui nessa noite. Porque nós determinamos encontrar Jesus aqui hoje. Nós não deixamos o frio nos parar, a chuva nos parar, as dificuldades nos parar. Talvez você veio de ônibus, a pé, de bicicleta, não sei. Mas estamos aqui nessa noite e todo o sacrifício que nós fazemos para o nosso Deus é válido, irmãos. Então quando Jesus olha Zaqueu, Jesus fala, Zaqueu desce, porque eu vou pousar na sua casa hoje. E o interessante é que todo mundo fica falando, poxa, na casa dele... Pô, na casa de Zaqueu, publicano, chefe dos publicanos, rouba a gente, trabalha para Roma, vai para a casa dele. Jesus entra na casa dele. E quando Jesus entra na casa dele, eu não sei o papo que eles tiveram ao longo do caminho, eu não sei o que eles conversaram, eu não sei o que aconteceu. A Bíblia não vai entrar nos pormenores, mas uma coisa acontece no meio dessa conversa toda. Zaqueu abre o seu coração e fala, Senhor, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres.
E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu cobrei além do devido, se eu fui injusto com alguém, se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais daquilo que eu roubei. E essa passagem, quando eu leio essa passagem, irmãos, eu fico impressionado porque eu vejo como a salvação, ela opera na vida do ser humano. Como a salvação, ela opera na vida de uma pessoa. Zaqueu, ele era alguém que ouviu falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele recebe o Evangelho, e quando ele recebe o Evangelho, ele fala: Senhor, eu vou dar meus bens aos pobres, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A lei dos judeus falava para restituir 1/5, mas ele fala: não, eu vou dar mais, eu vou além, o Evangelho me alcançou, o Evangelho me salvou, eu entendi o Evangelho, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou além do que a lei pede, eu vou além do que a lei manda, eu vou fazer aquilo que eu entendo que o Evangelho pede para mim, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou fazer muito além. E ele fala: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu fico impressionado com essa palavra, por quê? Quando eu vejo Zaqueu subindo na árvore para ver Jesus, eu vejo um encontro na multidão apenas. Eu vejo Zaqueu encontrando Jesus no meio da multidão, e no meio da multidão nós cantamos os melhores louvores, no meio da multidão, principalmente quando o Max está passando com a câmera assim, ó, a gente chora, a gente levanta a mão, a gente quer sair bonito na foto, a gente quer sair: eu sou adorador, Deus. Na multidão todo mundo é adorador. É muito bom e muito fácil a gente ser extravagante na presença de Deus na multidão. É muito bom e muito fácil eu vir no culto de domingo e chorar, e me derramar, e vir ajoelhar no altar, e me quebrantar todo, e falar: Deus, eu estou aqui, eu vou subir na figueira para te ver. Isso tudo é muito bom, mas também é muito fácil. O que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus vai para a casa de Zaqueu. Jesus apenas não libera uma palavra para Zaqueu: Zaqueu, seus pecados estão perdoados. Não, Zaqueu, olha, você seja curado, receba alguma coisa. Zaqueu, Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, eu vou para a tua casa. E quando Zaqueu e Jesus estão lá dentro, é onde acontece essa fala tão impressionante de Zaqueu, porque Zaqueu reconhece o Evangelho, reconhece quem é Jesus, e ele tem um processo de metanoia ali. E ele fala: eu vou restituir, eu vou doar meus bens. O que isso quer dizer, irmãos? É que tudo que nós fazemos para Deus aqui, ele não é válido se não for acompanhado dentro da nossa casa. Não adianta a gente ser extravagante aqui dentro e na nossa casa voltarmos à nossa vida normal. Zaqueu poderia subir na figueira, poderia ver Jesus, poderia falar: Jesus, eu estou aqui, receber uma palavra de Jesus e voltar para a sua vida normal, continuar roubando, continuar defraudando, continuar enganando, continuar pegando aquilo que não era dele. Mas quando Zaqueu tem esse encontro com o Evangelho, ele fala: eu preciso mudar, eu preciso de mudança, eu não posso mais ser o mesmo. E dentro da nossa casa, irmãos, nós somos quem somos de verdade. Dentro da nossa casa não existe o pastor, dentro da casa não existe o levita, não existe o fulano, não, dentro da nossa casa é o Tiago, é o Luan, é o Juninho, entendeu? É o Felipe. Dentro da nossa casa nós somos quem somos. É onde Jesus nos vê como realmente nós somos. E Jesus, ele enxerga, irmãos, quando ninguém está vendo quem nós somos de verdade. Por isso que a atitude de subir na figueira de Zaqueu impressiona, mas o que mais me impressiona nessa palavra é a transformação na vida de Zaqueu. Não é apenas uma atitude extravagante de uma adoração ou para ver Jesus, mas ele está disposto a pagar as últimas consequências, porque ele recebeu o Evangelho. Você imagina, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era alguém que ninguém gostava dele. Você imagina ele ter que bater na porta de alguém e falar: olha, está aqui, ó, eu estou te restituindo porque eu te roubei. Imagina bater na porta do outro: olha, eu estou te restituindo aqui porque eu roubei. Irmãos, quando o Evangelho vem, não tem orgulho, não tem soberba, não tem nada disso. Nós precisamos nos render e apenas ter esse processo, deixar com que esse processo de metanoia aconteça na nossa vida. O que Cristo quer fazer conosco? Ele quer transformar a nossa vida. Jesus não te trouxe aqui por um encontro, Ele quer ir com você para a tua casa hoje. Jesus não se impressiona com o nosso culto aqui. Jesus não se impressiona com a nossa adoração extravagante. Jesus não se impressiona com a atitude que você pode olhar e falar: nossa, o que impressiona Jesus é nós sairmos daqui da nossa igreja, irmos para a nossa casa e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu vou perdoar, não só quem me feriu, eu vou perdoar quem eu feri e também quem me feriu.
Eu vou perdoar, seja o que for, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou procurar, eu vou mudar minha vida. Se eu pegava algo que não é meu, eu não vou pegar mais. Eu preciso de mudança. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente, mudar a nossa vida. O Senhor não quer um encontro apenas, Ele quer falar assim: oi, eu quero ir com você para a tua casa hoje. Eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua família, eu quero transformar a tua casa, eu quero transformar os ambientes onde você entra. É isso que Jesus quer fazer por nós. O Evangelho é poder, é poder. O Evangelho é milagre, é milagre. O Evangelho é cura, é cura. O Evangelho é alegria, mas o Evangelho também é transformação, é mudança. O Evangelho é regeneração, irmãos. Nós não podemos perder de vista o principal foco do Evangelho, que é regenerar o homem, é transformar o homem, é fazer da gente uma nova criatura. Nós não podemos para a igreja e continuar com os mesmos hábitos. Nós não podemos vir para a igreja e continuar com as mesmas práticas. Nós precisamos mudar. Fala assim, meu, eu preciso mudar. Todo mundo, eu preciso mudar. Irmãos, todos nós precisamos mudar. A gente vem para o culto e quando eu olho daqui, e quando vocês olham daqui, daí para cá, todo mundo é santo, irmão. A gente aqui, sério, só falta a asa e a auréola, porque todo mundo é santo. Mas só o Senhor sabe quem nós somos de verdade, irmãos. E quando eu olho para essa passagem de Zaqueu, eu vejo alguém que entendeu o Evangelho e fala: cara, eu vou restituir, eu vou fazer a lei. Eu lembro de uma época, na outra pregação, né, eu falei da Maiara, né, hoje eu vou falar do meu irmão, já que ele está aqui. Ó. Calma, é coisa boa, coisa boa. Já estão preocupados, calma, fiquem calmos. Só para exemplificar isso que eu achei muito interessante. Enquanto eu estava escrevendo essa passagem, cara, isso veio muito no meu coração e isso é uma prova. Quando eu e meu irmão, na época, a gente jogava vôlei no Internacional de Regatas, lá no clube, lá na Ponta da Praia. E a gente tinha um círculo de amizade ali, uns amigos ali, normal, tudo bem e tal. Aí, uma certa feita, nos convertemos, aceitamos a Jesus. E o meu irmão, a gente andava num grupo, o grupo foi rachado. Rachado não, só o meu irmão saiu do grupo. Então a gente andava com o pessoal lá, aconteceu um desentendimento, eu não lembro o que foi, eu não sei nem se ele vai lembrar, está olhando com uma cara assim meio... E ele meio que ficou meio de fora, eu falava com os meninos ainda, e ele ficou meio de fora, ficou aquele climão, aquela coisa, Rodrigo, e a gente começou a vir para a igreja, a palavra de Deus começa a ser ministrada, e o meu irmão falou assim: eu preciso pedir perdão para ele. E eu não sei nem se ele estava errado, acho que foi um desentendimento bobo. E o meu irmão chegou para ele e falou assim: eu queria falar com você, me perdoa, eu estou indo para a igreja e isso é errado, olha, tudo certo aqui, não sei o que, tal. E eu não sabia que ele tinha ido falar com esse rapaz. Depois, quando eu estava falando com ele, aí que ele me falou: teu irmão veio falar comigo, falou que está indo para a igreja e tal. E essa atitude simples dele causou um impacto, um efeito muito grande na vida desse outro menino. Porque eu me converti, só que eu não posso deixar arestas. Eu me converti, eu não posso deixar pendências. Ele entendeu que eu me converti, eu preciso reparar as arestas, eu preciso consertar aquilo que eu errei, eu preciso alinhar minha vida com o Evangelho. Então ele foi lá e falou: me perdoa, vamos ficar de boa, vamos ficar de bem. Se eu fiz algo, se você fez algo, vamos perdoar aqui, está tudo bem. E depois ele veio falar comigo disso, ele falou: olha, teu irmão veio, pediu perdão, Rodrigo pediu perdão para o menino da rua, saiu pedindo perdão para todo mundo, e isso causa o quê? Transformação, irmãos, porque não adiantava nada ele começar a andar com uma Bíblia embaixo do braço, se ele não está falando com as pessoas. Não adiantava nada ele agora mudar o jeito de falar, mudar a roupa, colocar uma Bíblia no braço e continuar em desavença com as pessoas. O que causou maior impacto, maior transformação foi esse pedido de perdão. E nós não podemos, irmãos, aceitar Jesus, vir para o Evangelho e continuar com a nossa vida da mesma maneira. Pense, irmão, nas pessoas que você precisa pedir perdão hoje. Pensa nas coisas que você hoje precisa falar: Senhor, eu preciso mudar essa área da minha vida. Pensa nas áreas que você precisa falar assim: Senhor, eu preciso consertar, eu preciso agora mudar essa área, eu preciso tomar uma atitude diante dessa área que eu estou enrolando, que eu estou postergando, porque hoje o que nós mais vemos, não estou falando aqui na igreja, mas na igreja do Brasil, são pessoas que vêm ao Evangelho, ouvem a palavra, mas não aceitam o processo de transformação. Elas querem viver o Evangelho à sua maneira, elas querem viver o Evangelho do jeito que ela acha que tem que viver. Mas para mim Deus é amor e eu vou continuar no meu pecado. Deus é amor, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Não, isso aqui para mim não é errado, para você não é errado. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito?
Então as pessoas querem vir para a igreja, elas querem ouvir a palavra, elas querem os milagres, elas querem o benefício do evangelho, mas quando fala de transformação, quando fala de mudança, a gente não quer saber. A gente começa a agir como o jovem rico, a gente dá as nossas costas e vamos embora, e eu vou procurar uma igreja que aceita os meus pecados. Eu vou procurar uma igreja que aceita quem eu sou, do jeito que eu sou, e eu não preciso de transformação para ficar lá. E o que Jesus está propondo para nós? Transformação. Ele quer mudar a nossa vida, mais do que curar, mais do que dar um carro do ano, mais do que aumentar o nosso dinheiro na conta. O que o Senhor quer fazer com a gente? Ele quer nos transformar, irmãos. Só uma pessoa transformada transforma o ambiente onde ela está. Não tem como eu transformar o ambiente se eu continuo o velho homem, continuo praticando as mesmas coisas, continuo sendo a mesma pessoa. Como pode, irmãos, a gente vir para a igreja e continuar sendo a pessoa que guarda rancor, que fala mal, que mente, que rouba, que prostitui, que adultera, que faz um monte de coisa errada? Estamos na igreja achando que está tudo bem. Achando que está tudo bem, irmãos. Só que vai chegar o dia em que Jesus irá voltar, irmãos. E quando esse dia chegar, tudo vai ser pesado na balança. A palavra diz que até aquilo que nós falamos, nós daremos conta daquilo que nós falamos. Então é muito sério o evangelho. É muito sério estarmos aqui todos os domingos, vindo na oração, vindo no encontro dos homens. É muito sério. Por quê? Porque o Senhor está propondo para nós uma mudança de vida, irmãos. Para pensar, hoje aqui no Brasil, nós somos em cerca de 42 mil evangélicos. Eu estou falando de evangélicos. Se a gente for falar de cristão juntando com católico, vai para 217 milhões. É muita gente que se diz acreditar em Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus. Agora olha para o Brasil, irmãos. Será que tem tanta mudança assim para tanto evangélico? Será que realmente a igreja do Brasil e do mundo, ela está sendo uma igreja relevante? Será que nós estamos sendo uma igreja relevante? O que falta para a igreja mudar o Brasil? O que falta para nós mudarmos a nossa cidade, o nosso bairro? O que falta para a gente mudar a nossa casa, a nossa família? É a gente, irmão, passar por esse processo de metanoia. Romanos 12:2 fala sobre isso. Para nós não nos amoldarmos a esse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós precisamos deixar com que os padrões de Deus entrem no nosso coração e mude quem nós somos. Não damos desculpa para Deus, não dando desculpa falando, Senhor, mas o Senhor sabe que eu passo, sabe como eu sou, eu cresci assim, porque eu vivi assim. Não, quando o Evangelho vem, ele vem para transformar o homem, e nós precisamos aceitar esse processo de transformação. Nós não podemos continuar da mesma maneira, nós não podemos continuar. Zaqueu podia falar assim, ó Senhor, obrigado, Senhor entrou na minha casa, perdoa os meus pecados, amém. Mas não, irmãos, ele fala, eu vou até a pessoa que eu defraudei. Eu vou até o lugar onde eu causei dano. Eu vou até o lugar onde eu causei dor. Porque o que a maioria de nós faz? O que a gente faz é, Senhor, perdoa, Pai, porque eu falei para o fulano, eu machuquei o Beltrano, perdoa porque eu roubei tal coisa, mas a gente nunca vai pagar o preço da consequência de ir lá e de se consertar. E de chegar para a pessoa e falar, eu fiz, eu machuquei, eu feri, eu peguei, eu fiz isso aqui de errado. E a gente vai vivendo a nossa vida, irmãos, e vamos levando as coisas de qualquer maneira, nós vamos atropelando tudo, vai criando aquela bola de neve, somos mau testemunhos lá fora, e as pessoas olham para nós, ela não vê o reflexo do Evangelho em nós. Ela não vê o reflexo do Evangelho em nós. O que ela vê? Continua vendo a mesma pessoa em nós, continua vendo a mesma pessoa com as mesmas atitudes. Nós queremos transformar o lugar onde nós estamos, nós queremos trazer mudança, nós queremos falar de Jesus, e nós não conseguimos. Por quê? Porque permanecemos as mesmas pessoas. Imagina o testemunho de Zaqueu na sua época, irmãos, batendo na porta das pessoas. Imagina o testemunho de Zaqueu na época, restituindo as pessoas, e as pessoas falando, realmente ele mudou. Olha como ele é uma nova pessoa, olha como ele é um novo homem, olha o que ele está fazendo aqui, irmãos. Isso é o que o Evangelho faz na vida de um homem. Ele muda completamente, porque quando o Evangelho chega, ele muda as nossas ambições, ele muda as nossas prioridades, ele muda totalmente a nossa vida. Então a gente já não tem mais valioso a nossa fama, a gente não tem mais precioso o nosso nome, não é mais o nosso orgulho, porque eu entendo que eu não sou mais eu, mas eu represento Cristo na terra, e eu entendo que tudo que eu faço não reflete em mim, reflete em Jesus. Tudo que eu faço não vai ser
o Tiago fez, mas olha, o crente fez. Olha, vai para a igreja, olha, segue a Jesus. Então eu já não vivo mais para mim, eu vivo para agradar a Jesus, porque eu entendo que eu na terra, eu sou representante dele. E você como representante dele, como você está se portando, irmãos? Eu trabalho numa empresa e quando eu estou uniformizado, eu tenho algumas coisas que eu tenho que seguir, porque eu represento a empresa. E eu sei que o que eu falo para um cliente, o que eu falo para alguma pessoa, vai refletir de uma maneira positiva ou negativa na imagem da empresa. Por quê? Porque eu estou uniformizado, eu represento aquela empresa. Quando eu estou uniformizado, eu represento, eu sou a cara da empresa ali. E você, irmãos, quando você sai daqui, quando você está na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar, você é representante desse reino de Deus aqui na terra. Você é responsável por ser uma boa propaganda de Jesus aqui na terra. Então, quando as pessoas olham para você e sabem que você é cristão, o que elas estão vendo em nós, irmãos? Quem ela está vendo quando olha para nós? Será que ela vê o Tiago fazendo as mesmas coisas, ou ela consegue enxergar Jesus através de nós? Será que nós somos uma boa propaganda do Evangelho, ou somos uma má propaganda do Evangelho? É por isso que muitas pessoas falam assim, para ir para a igreja igual a ele, eu não quero. Para ir para a igreja, ser que nem fulano, beltrano, ciclano, eu prefiro não ir. Porque são as más propagandas do Evangelho, que vem para a igreja, ouve a palavra, mas não deixa a palavra transformar o seu caráter. Não deixa a palavra transformar o seu coração. E o que a Bíblia vai dizer em Mateus 3,8? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele vai continuar falando, não diga que vocês são filhos de Abraão não, porque até dessas pedras eu posso citar filhos de Abraão. Você pode imaginar isso? O que isso quer dizer? Produzir frutos, são coisas visíveis. Né? Quando a gente vê uma árvore, eu não manjo de árvore nenhuma, mas se eu vejo uma árvore e eu vejo que tem maçã, eu sei que é um pé de maçã, né? Então, eu fui criado aqui, gente, então eu não sei. Então se eu olho para uma árvore e já fruta, eu identifico a fruta. Quando as pessoas olham para nós e veem nossos frutos, ela identifica de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E qual fruto a gente está dando, irmãos? Produzir, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. Quando nos arrependemos, o arrependimento ele traz consigo o quê? Os seus frutos. E quais são os frutos do arrependimento? A transformação. Quais são os frutos dignos do arrependimento? A mudança, o arrependimento. É quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, quando eu me arrependo daquilo que eu era, e eu torno um processo de conversão, de transformação, de mudança de sentido. Nós precisamos, irmãos, produzir frutos dignos de arrependimento. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e ver frutos dignos de arrependimento. Sermos uma igreja relevante. Hoje a igreja quer ser uma igreja conhecida. Todo mundo quer abrir um canal no YouTube. Todo mundo quer, fazer um louvor que vai estourar, que vai para as mídias. Todo mundo quer ser conhecido. Mas quantos querem ser relevantes, irmãos? Ser conhecido e ser relevante são coisas opostas. Ser relevante é uma igreja que traz transformação, é uma igreja que abençoa, é uma igreja que traz destino, é uma igreja que traz mudança, é uma igreja onde ela está inserida, onde ela entra, por onde ela passa, ela muda o ambiente, ela muda o cenário, ela causa uma transformação, e isso é uma igreja relevante. Agora, igreja conhecida, irmãos, isso aí pode ter um monte. Ela é conhecida por uma boa música, ela é conhecida por uma boa estrutura, ela é conhecida porque ela recebe bem, ela é conhecida porque isso e aquilo, mas será que ela é uma igreja relevante? Uma igreja que traz transformação? Nós temos sido uma igreja relevante. Será que eu tenho sido relevante no meu trabalho? Ou se amanhã eu for demitido, ninguém nem vai saber que eu existi? Será que eu tenho sido relevante no meu ciclo de amizade, na minha família, na minha igreja, na minha rua? Será que os meus vizinhos, sabe, se eles são impactados de alguma forma por quem eu sou e por aquilo que eu carrego? Nós carregamos um poder, irmãos, nós carregamos uma palavra que transforma o mundo. E o que nós temos feito com isso? A igreja hoje ela tem vivido uma vida apenas para si, para suas necessidades. Ela não se importa muito se a minha atitude fere o outro. Ela não se importa muito se aquilo que eu faço toca de alguma maneira o outro. A gente quer apenas que Jesus possa suprir a nossa necessidade. Nós só queremos que Jesus possa de alguma maneira nos abençoar e que nós possamos viver uma vida boa aqui na terra. Mas e a eternidade? Como é que está? Se Jesus hoje fosse escrever uma carta para nós, assim como ele
para as igrejas da Ásia, assim como ele escreveu para a igreja de Éfeso, assim como ele escreveu para a igreja de Tiatira. Enfim, se ele fosse escrever uma carta para nós, irmãos, o que Jesus escreveria ao nosso respeito? Nós precisamos hoje deixar com que essa palavra possa nos analisar e que nós possamos ver, irmãos, em nós o erro, a falha, o pecado, aquilo que nós precisamos mudar e caminhar e trilhar esse processo de mudança. Não importa quanto tempo eu tenho de igreja, não importa o quanto eu conheço da palavra, irmãos, não importa nada disso. O importante é que se Jesus está falando comigo, eu preciso tomar uma atitude diante dessa palavra. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso continuar nesse pecado, eu não posso continuar mais nessa vida, eu não posso continuar com esse meu temperamento. Irmãos, eu sei que esse processo de mudança não é fácil. É um processo de mudança, ele é gradativo, ele é gradual, ele é difícil de ser feito, é uma obra do Espírito Santo em nós, porque sozinho a gente não ia conseguir jamais, mas nós precisamos entender, reconhecer e aceitar esse processo de transformação na nossa vida. E é por isso que quando Jesus vai falar com Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não dá para apenas remendar, não dá para apenas continuar daqui. Jesus podia falar para Nicodemos: Nicodemos, olha, é só você continuar de onde você parou, você está aqui, continua, mas não. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa começar do zero, você precisa começar do início, nasça de novo. Irmãos, não tem como a gente ter a vida cristã cheia de pendência para trás, precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água, nós precisamos nascer do Espírito, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus mude o nosso caráter, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus mude quem nós somos de verdade, irmãos. Não apenas vestir uma roupa cristã, não apenas usar um linguajar cristão, não apenas vir para uma igreja cristã, mas realmente sermos transformados aqui dentro, realmente deixar com que Cristo transforme quem nós somos, e deixar com que o Evangelho possa frutificar em nós, irmãos, possa frutificar em nós, ao ponto das pessoas que estão ao nosso redor falar assim: cara, você é diferente, cara, o que você tem de diferente? Cara, você é diferente de todo cristão que eu conheci, cara, você é diferente. Lá no meu trabalho eu já ouvi isso algumas vezes. Fala, cara, poxa, eu já conheci muito cristão aqui na empresa, mas você é diferente. Não porque eu ia com a Bíblia para o trabalho, não porque eu ia de terno e gravata para o trabalho, mas porque a nossa postura, ela fala. As nossas atitudes falam mais do que a nossa palavra. Então não tem como eu agir de um jeito e pregar outra. As nossas atitudes, elas estão pregando todos os dias. As nossas atitudes estão sendo as nossas maiores pregações. E nós não estamos percebendo que ao invés de ganhar as pessoas, nós estamos perdendo as pessoas. Nós não estamos percebendo que em vez de trazer para perto, nós estamos afastando, porque ninguém quer estar com uma pessoa que fala mal, que faz fofoca, enfim, que faz um monte de coisa errada, e a gente se diz cristão, e depois quer falar, quer pregar, irmãos, não combina com a gente. Tem coisa que não combina com a gente. E esse processo de mudança, esse processo de metanoia, muitas das vezes nós teremos que deixar algumas pessoas. Nós teremos que deixar alguns ciclos, nós teremos que abandonar alguns lugares. Para quê? Para que nós possamos realmente fazer a diferença. Não podemos caminhar, a Bíblia fala que não existe amizade entre o mundo e o homem, não existe como o homem ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, são coisas que caminham em lugares opostos. Então não tem como a gente continuar com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares. O que Jesus quer fazer com a gente é uma transformação. É que você saia daqui dessa noite decidido, irmãos, há uma transformação na tua vida, há uma transformação na minha vida, eu preciso mudar. Essa palavra ela veio para mim primeiro, eu preciso mudar, eu preciso todos os dias olhar para a Bíblia, olhar para Jesus, me relacionar com Ele e falar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É deixar com que essa palavra ela possa me analisar, me investigar todos os dias. É que nem o Lucinho tem uma frase que ele fala assim, ó: examine a Bíblia, porque um dia é a Bíblia que vai te examinar. Vai chegar um dia, quando a gente chegar lá no céu, onde a palavra de Deus ela vai ser o crivo, onde tudo aquilo que não estiver nela vai para um lado, e tudo aquilo que estiver nela vai para o outro. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, um dia, ela vai nos analisar o que falamos, o que pensamos, o que fazemos. Então, qual que é o dia que nós temos para decidir? É hoje. Zaqueu, ele teve uma atitude, ele teve uma oportunidade, e ele não desprezou essa oportunidade. Eu estou com Jesus, eu encontrei o Evangelho, eu quero mudar, eu vou agir para mudar.
Quantos cultos a gente vê, irmãos? Quantas pregações a gente ouve? Quantas palavras a gente ouve? E tem pregações que a gente ouve e sai daqui falando: Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou assim mesmo, eu já tentei mudar tantas vezes. Irmãos, não importa. Continua em nome de Jesus, insista em nome de Jesus, não deixe com que, sabe, essa visão, porque muitas vezes, irmãos, a gente está aqui na igreja, a gente conhece o Evangelho, conhece a palavra, e às vezes ao longo da caminhada a gente vai se acostumando com algumas coisas. Nós vamos deixando algumas coisas entrar, nós vamos afrouxando um pouco ali, afrouxando um pouco aqui, a gente começa a ceder algumas tentações, a ceder algumas coisas, irmãos, então por isso que todo dia é o dia de dar um aperto. Todo dia é um dia de dar um ajuste. Todo dia é um dia de examinar. Entendeu? Por isso nós precisamos deixar com que a palavra, ela nos examine todos os dias. E como é que nós passamos por esse processo, irmãos? É através desse relacionamento. Quando o Zaqueu abre a porta para Jesus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando o Zaqueu se relaciona com Jesus, Jesus mostra quem Zaqueu é de verdade. Só Jesus, irmão, pode mostrar quem nós somos de verdade. Só a palavra de Deus pode mostrar quem nós somos de verdade. Não é um pastor, não vai ser um líder, não vai ser alguém que vai falar assim: ó, você tem que mudar, você é isso, aquilo outro. Mas quando nos relacionamos com Jesus, quando nos relacionamos com a palavra de Deus ela começa a nos mostrar quem nós somos. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia, e a gente começa a ver, cara, olha isso aqui, eu preciso mudar isso aqui, olha, eu preciso começar a fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo. A Bíblia vai nos examinando, vai nos mostrando, vai abrindo a nossa visão. Sabe porque tem um monte de gente aqui na igreja cheio de convicção, cheio de eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, porque não examina a Bíblia. Porque quanto mais eu examino a Bíblia, mais ela me mostra o quanto eu sou errado e o quanto eu sou pecador. Aí quando a gente não examina a Bíblia, a gente vai para a nossa opinião. A gente começa a ir para o achismo. Ah, mas eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assado. Ah, não, na minha opinião, tá bom, mas e a Bíblia? Por isso nós precisamos, irmãos, examiná-la todo dia. É por isso que nós precisamos conhecer todo dia. É por isso que nós precisamos olhar e ver aquilo que está aqui e que não está aqui. Por isso que a Bíblia vai falar: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não vou pecar contra Deus. Porque eu conheço como agradar ao meu Deus. Eu sei o que Ele espera de mim. Eu sei aquilo que não convém na minha vida. Eu sei aquilo que eu faço de errado. Eu sei também aquilo que eu faço que agrada a Deus. Então quando eu guardo essa palavra no meu coração, irmãos, eu vou evitar de pecar contra Deus. Encha o teu coração da palavra, irmãos, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que o Senhor está nos chamando a atenção hoje, porque Ele está voltando. E Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja imaculada. Ele vai procurar uma noiva que não tem mancha nas suas vestes. Ele vai procurar uma noiva santa, adornada, preparada, uma noiva que está aguardando o noivo, uma noiva que ama os seus mandamentos, que ama os seus preceitos. Ele está voltando, irmão. Nós não podemos estar, sabe, dormindo, ou desapercebido, ou cheio de opinião, ou seguindo a nossa vida da mesma maneira. Porque a Bíblia vai falar: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente conseguir aquilo que nós queremos de Jesus e chegar lá naquele grande dia a gente não entrar no reino de Deus? O que Jesus quer fazer com a gente? Jesus quer nos salvar. Então Ele conhece quem nós somos, Ele sabe o que nós fazemos. Antes de entrar aqui, Ele sabe o que nós fazemos, e Ele não traz essa palavra para nos condenar, para nos julgar. Como Ele falou aqui em Lucas 19, porque o Filho do Homem veio para o quê? Buscar. Ele veio para resgatar o que havia se perdido. Ele não veio apenas para mostrar o nosso pecado, mas Ele veio para mostrar o pecado, para nos perdoar do nosso pecado e fazer de nós uma nova criatura em nome de Jesus. Ele quer nos salvar, irmãos. Então nós não podemos perder tempo. Efésios 4, 22, ele vai falar assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Sabe a velha maneira de viver? Nós precisamos se despir dela. Sabe o velho homem? Nós precisamos se despir do velho homem. Não existe mais espaço para uma antiga maneira, não existe mais espaço para uma outra forma de viver, não existe outro espaço para o velho homem, né? Que nem tem um jargão que às vezes a gente fala, né? Que eu já ouvi na brincadeira, né? Ah, eu me batizei, meu braço não se batizou, e aí por aí vai.
Tem algumas coisas que a gente vai assim, né? Umas brincadeiras, mas nós precisamos se despir do velho homem. Se eu era alguém que falava mal, eu não vou falar mais. Se eu era alguém que guardava rancor e mágoa, eu não vou guardar mais. Eu sei que falando assim é fácil. Eu sei que falando assim parece que soa fácil, mas nós precisamos orar todos os dias e pedir para Deus: Senhor, muda o meu coração. Tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração sensível à tua voz, um coração que vai te obedecer, um coração ensinável, um coração maleável, um coração moldável. Porque a maioria de nós tem um coração duro, onde o que eu penso é o certo, o que eu acho é o certo. Se alguém fala alguma coisa para mim, eu viro a cara, não gosto de ouvir repreensão. Pede para Deus: Senhor, me dá um coração ensinável. Me dá um coração quebrantado, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que se entrega, um coração que se doa. Muda quem eu sou. E quando Jesus mudar o teu coração, irmãos, as pessoas ao teu redor serão servidas disso. Quando Deus mudar o teu coração, as pessoas que caminham com você verão a diferença em você. As pessoas que te cercam, que trabalham com você, falam assim: cara, o que aconteceu? Era crente há 10 anos, mas a mudança veio agora. Por quê? Porque nós temos um encontro com Jesus, mas a conversão às vezes demora, irmãos. Às vezes nós viemos para a igreja, mas a conversão de fato às vezes demora. E nós precisamos nos submeter a esse processo de conversão, irmãos. O mundo lá fora, ele precisa de uma igreja sarada. O mundo lá fora precisa de uma igreja transformada. O mundo lá fora precisa de uma igreja não que carrega uma Bíblia, não que carrega apenas uma palavra, ou que se veste bonito. O mundo lá fora precisa de uma igreja que realmente entendeu o Evangelho, que entendeu o poder do Evangelho, que foi transformada, que foi regenerada, e que está pronta para ir lá fora e alcançar as pessoas. É isso que o mundo quer ver lá fora, irmãos. Não uma boa eloquência, não um louvor bonito, não uma igreja apenas ter uma estrutura boa, mas uma igreja que realmente foi transformada, uma igreja realmente que foi mudada, que teve a sua mente renovada em Deus. É isso que o mundo precisa lá fora, e nós somos a resposta do mundo. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Então nós não podemos, irmãos, continuar vivendo de qualquer maneira. Interrompe o ciclo hoje, em nome de Jesus. Interrompe o ciclo hoje. Para desse ciclo vicioso. Para de entrar nessa rotina. Para de viver essa vida onde a gente entra no piloto automático e a gente acorda, trabalha, dorme, sai fazendo as coisas de qualquer maneira e a gente vai levando tudo no automático, onde falou, eu respondo, eu vou agir assim, eu vou fazer assado. Vamos, irmãos, interromper isso e vamos olhar para dentro hoje. Vamos olhar para o nosso coração. Será que você consegue ver algumas áreas da sua vida que precisa de mudança? Será que você consegue reconhecer algum ponto dentro de você que precisa assim: Senhor, eu entrego essa área aqui nas tuas mãos, eu tenho perdido nessa área. Eu tenho cedido aqui nessa área. Eu não tenho dado bom testemunho nessa área. Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de conversão. Senhor, eu tenho certeza que talvez se o Senhor voltasse hoje, se eu morresse hoje, Senhor, eu tenho dúvida da minha salvação. Se você entrou aqui nessa condição, irmãos, é a oportunidade que Jesus está nos dando de falar: Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar. Não por medo de ir para o inferno. Não porque, Deus, eu tenho medo de ir para o inferno, eu vou pedir aqui perdão. Não, mas porque você entendeu o Evangelho. E o Evangelho, acima de tudo, é essa transformação. Então, para que nós possamos viver a plenitude do Evangelho, nós precisamos viver uma vida de transformação. Então, se você entrou aqui hoje e falou: Senhor, eu não sei. Eu não sei se eu estou salvo, eu não sei como é que está a minha vida, eu estou vivendo a vida aqui, de qualquer maneira, eu tenho atropelado tudo, eu tenho feito aquilo que é errado, eu não tenho vivido uma vida em arrependimento. Irmãos, essa noite o Senhor está nos dando, para que nós possamos, como igreja, se arrepender e mudar de atitude em nome de Jesus. Se arrepender e mudar de atitude. Não dá tempo de falar amanhã, não dá tempo de falar depois, não dá tempo de falar assim quando eu estiver mais velho. Irmãos, a oportunidade é hoje. E a oportunidade é agora, porque de fato nós não sabemos, como a palavra do Senhor diz, o dia em que virá o nosso Senhor. Nós não sabemos quando Ele virá. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. Como é que a gente, irmãos, como nós estamos, como a nossa vida está diante do Senhor? A minha mãe, vou falar aqui, né? A minha mãe estava saindo da hidroginástica, e ela foi atropelada por uma moto pegou ela, só quebrou o pé, graças a Deus, dos males o menor.
Mas eu estava dormindo em casa, quando eu acordo, a Suelen, tá tudo bem com a tua mãe? Ela foi atropelada, e aí eu estava falando com a minha mãe depois, tudo mais, e a gente vê como as coisas acontecem num piscar de olhos. Ela saiu para ir para Hidro, e ela foi atropelada por uma moto. Poderia ter acontecido algo pior? Poderia, mas só reflexão. Eu comecei a refletir sobre isso, porque quando a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, que ela aparece e daqui a pouco se vai, é por causa disso. Nós podemos viver 100 anos, podemos, mas a gente pode acordar amanhã para ir trabalhar, e só Deus sabe o que pode acontecer. E nós precisamos não ter essa consciência de que nós precisamos nos arrepender todos os dias, nós precisamos mudar todos os dias, nós precisamos viver o Evangelho todos os dias. Não tem espaço para nossas desculpas, não tem espaço para os nossos argumentos, não tem espaço, Senhor, mas o Senhor sabe que eu passo, irmãos. Tem gente que passa coisas infinitamente piores do que nós, mas são fiéis a Deus, estão ali na presença de Deus. Não tem espaço para nossa desculpa. O que nós precisamos é abraçar esse Evangelho e falar: Senhor, eu quero viver isso, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero viver o que a Bíblia diz. É isso que nós precisamos, irmãos. Não apenas ficar preocupado, como a Bíblia diz, o que haver de comer, o que haver de vestir. O Senhor sabe o que nós precisamos, irmãos. Por isso que a pastora falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus. Como eu busco o reino de Deus? É quando eu busco essa transformação. Como eu busco o reino de Deus? É quando eu busco essa mudança. É quando eu quero me parecer mais com Cristo. É quando eu quero me parecer mais com Jesus. É quando eu quero que essa palavra entre cada vez mais no meu coração, e deixar com que ela mude as minhas prioridades, e deixar com que ela mude a minha atitude, e deixar com que ela mude o meu pensamento, e deixar com que ela mude as minhas prioridades, mude tudo aquilo que eu creio, que eu acho, que eu sou. Aí nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, irmãos, Deus, Ele vai acrescentar. Ele sabe o que nós precisamos, irmãos. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe como está a tua casa. Ele sabe como estão os teus filhos. Ele sabe como está a sua saúde. E talvez a gente venha para o culto como esse e fale assim: Deus, eu preciso de uma palavra de cura, eu preciso de uma palavra de salvação, eu preciso de uma palavra de dinheiro, eu preciso de uma palavra de prosperidade, enfim, de cura interior. E sabe, Deus, eu precisava de um abraço. E Deus está falando assim: eu quero tudo isso, mas eu quero transformar você. De nada adianta eu mudar o exterior na tua vida, se primeiro eu não mudar o teu interior. Não adianta nada eu embelezar o copo por fora, e por dentro você continua sujo. Não adianta eu mudar as coisas que estão ao teu redor, e quando isso aqui tudo passar, você não vir morar comigo no céu. E é por isso que a nossa prioridade é: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Senhor, muda as minhas atitudes. Essa tem que ser a nossa oração hoje. Esse tem que ser o nosso clamor hoje. Nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso de mudança. Não importa quanto tempo eu tenho de igreja, eu preciso mudar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.